Boa noite, gente. Opa, enrolei aqui o fone só um momentinho. Boa noite. Estão me ouvindo bem aí, todo mundo? Boa noite, queridão. Boa noite. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo muito bem. Boa noite a todo mundo que está participando aí da live. Prazer enorme estar com vocês nessa noite aqui. Muito bom. Alegria. Estarmos juntos. Bom. O pessoal tá se achegando aí. Boa noite, Renata, mãe. Pai. O pessoal tá entrando aí. Amém, Jesus, tu tens liberdade nessa noite aqui, Senhor. Fala conosco, Senhor. O Senhor vai trazendo aqueles que tu queres que participem, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu um são, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o dia. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: e eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você,
Jesus. Só temos a Ti, Senhor. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes que é cantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Aleluia, Jesus. Amém. Se Tu quiseres orar, Samir. Obrigado, Senhor, pela comunhão que nós podemos ter nesta noite, a família da fé, espalhada por todo o Brasil, irmãos queridos e irmãs, que se reúnem nas suas casas, Senhor, para buscar a Tua face, Senhor. É o que motiva cada irmão e irmã a estar aqui nesta hora, reunidos nessa live. Sim, Senhor. Nossa motivação, Senhor, é estar mais perto de Ti, conhecer o Teu coração, edificar nossa vida mutuamente, dar e receber, compartilhar dessa vida abundante que o Senhor nos tem dado, Senhor. Que esse seja um tempo, Senhor, para ouvirmos Tua voz. Queremos ter ouvidos para Te ouvir. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Pô, o violão aqui. Boa noite, pessoal. Bem-vindos aí. Boa noite, Samir. Obrigado aí por ter topado, né? Colaborar conosco. Acho que seria interessante, para começar, explicar um pouquinho do projeto, de como ele nasceu, né? A gente tem feito todos os dias lives com irmãos de localidades diferentes, de lugares diferentes do Brasil. E como que isso nasceu? Nasceu justamente da unidade entre a igreja de Minas e de São Paulo. Nós estávamos numa conferência e o Senhor ele estava dando visões, sonhos, estava dando visões no momento e irmãos estavam compartilhando sonhos que estavam tendo, todo mundo sendo muito tocado ali pelo Senhor. E uma das visões foi uma que eu tive e os irmãos me ajudaram a ter essa compreensão do Senhor. Eu via algo como uma flecha. O Senhor segurava um arco. E ele segurava essa flecha, ele puxava para trás e segurava. A gente sabe que quanto mais você puxa a flecha, quanto mais você realiza essa força exponencial, mais forte ela vai sair, mais rápida ela vai sair. E o Senhor dizia, eu estou puxando a minha igreja para dentro de casa. Eu estou puxando a minha igreja, essa flecha está sendo puxada, eu estou preparando a minha igreja. E dentro desse tempo de quarentena, é um tempo da gente
ter essa comunhão com o Senhor, essa intimidade com Ele. Né? A gente ter esse secreto é muito importante, porque ele é refletido na vida em unidade. Mas eu via Deus preparando a sua igreja. Eu lembro do Victor Rodrigues, que pregou no último retiro de Páscoa aí em Porto Alegre, o irmão lá de Rosário, né? Na Argentina, presbítero, creio eu. E ele fala uma coisa muito interessante, que lá em Marcos 3, Jesus fala que, o discípulo que escreveu, fala que Jesus chamou os discípulos para estarem com ele e depois para o enviar. E eu achei muito interessante, casou de uma maneira assim, maravilhosa, porque o Senhor nos traz para o vinde. Jesus está nos chamando, filhos, vinde a mim, e eu vos enviarei. E não foi à toa que eu comecei com aquela canção Para Onde Eu Irei. Também a gente estava reunido aqui em casa, os jovens, meus pais também participando. E dentro dessa canção, a minha mãe teve uma visão. E eu queria explicar essa visão rapidinho. Se os irmãos puderem abrir comigo, lá em Lucas, no capítulo 15. Lucas 15, a partir do versículo 20. E eu achei muito interessante essa palavra que o Senhor trouxe, está casando muito com o que tem sido ministrado nesses dias. Lucas 15, a partir do versículo 20. A história do filho pródigo, né? E no fim diz: E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. E essa canção fala muito disso, né? Sandálias para suportar o id. Mas como assim? Sandálias para suportar o id? Ele acabou de chegar. A gente sabe muito bem a história do filho pródigo. Ele foi chutado, ele provou dos prazeres da carne, mas ele chegou a um ponto de comer a comida dos porcos e perceber: a presença do meu pai era muito melhor. E como o filho acabou de chegar, e ele recebe roupas novas, um anel e sandálias, é porque o pai, primeiro ele chama: filho, vem. O pai chama para o vinde e ele dá sandálias, porque ele vai preparar você para ir. E Deus está preparando a sua igreja para ir. E a primeira coisa que eu queria começar falando contigo, Samir, se você pudesse compartilhar conosco, sobre a impressão. Você falou um pouco do descende, né? E depois Deus deixa a gente voltar para a quarentena. Tu podia falar um pouco disso? Assim? Com certeza. Acho que é uma das coisas que a gente mais tem refletido nesses dias, porque toda essa mudança de ação de todas as famílias, de nos trazer para dentro de casa, gerou em todos nós interrogações, mas o Espírito Santo, ele habita dentro de nós e ele fala conosco e ele testifica. Então, o que eu compartilhei já em algumas lives e até gravei algo, se alguém quiser dar uma olhadinha depois no meu Instagram, um último vídeo, é que o momento que nós estamos vivendo, sem dúvida alguma, é um momento único e um momento que não aconteceu em nenhum momento da história, provavelmente. Talvez o que tenha chegado mais perto dessa atitude de se voltar para dentro de casa foi o período das guerras. Mas ainda assim, da Primeira e da Segunda Guerra, mas ainda assim, isso foi também local, isso não foi mundial. Teve lugares que a guerra não chegou, havia uma tensão no ar, mas não havia essa atitude que está tendo hoje. Então, por um lado, nós temos um fato que nos agride muito, que é sermos privados, tolhidos de poder sair às ruas e nós, como cristãos, como discípulos, nos encontrarmos. Isso para nós nos fere muito como cristãos, mas por outro lado nós precisamos compreender que isso também é propósito de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito.
Ainda que Deus não tenha mandado a enfermidade não nasceu do coração de Deus. Mas Ele usa esse ambiente, essa situação, para manifestar o seu propósito, a sua vontade boa, agradável e perfeita. E ao mesmo tempo que nós precisamos entender o que Ele quer falar conosco. E o que nós recebemos no Brasil nos últimos anos de palavra é de que Deus derramaria de uma medida maior do seu espírito, de que haveria um grande avivamento nessa nação, e não somente no aspecto do avivamento da igreja, mas que também o Brasil seria um país referência para o mundo, inclusive economicamente. Então, há muitas palavras proféticas. Nós vimos uma transição política muito forte, impossível diante dos olhos humanos, a transição que aconteceu, e então isso já em si já foi um milagre. Mas agora nós estamos diante de um quadro que tudo ficou parado. E se nós olharmos para a terra, nós vamos nos assustar, nós vamos ficar impressionados. Mas nós precisamos estar sintonizados com aquilo que o Senhor tem para nós. E o que eu lembrei nesse período, eu já compartilhei em vários lugares, vou compartilhar com vocês aqui também, é que quando Jesus ressuscitou e ascendeu e subiu aos céus, antes de subir, ele disse aos seus discípulos: vocês não saiam de Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E o que aconteceu foi que, do período da Páscoa até o dia de Pentecostes, esses discípulos, eles pararam, ficaram esperando, mas a espera deles não foi uma espera passiva. Eles esperaram buscando a presença de Deus. E o versículo 14 de Atos diz que eles perseveravam unânimes diariamente em oração. Uma assembleia de 120 irmãos ali reunidos, em que nesses dias de espera até o dia de Pentecostes, eles ficaram buscando a presença de Deus. E eu penso que o nosso lugar hoje, o lugar de marcar o X, o alvo de cada um de nós, é buscar a presença de Deus. Eu gosto de usar essa expressão, ser bom em buscar a presença de Deus, ser perseverante, ser constante, ser decidido, ser posicionado, colocar isso como um firme propósito, um firme alvo pessoal, de bater na porta de Deus, de estar diante do Senhor, de buscar a sua face, de nos prostrar diante dele, de pagar o preço, tanto na oração quanto na palavra, de forçar um pouco mais. Nós sabemos que uma pessoa, para ela se desenvolver fisicamente, uma pessoa que vai na academia, ela precisa constantemente forçar os seus músculos. Ela não fica no mesmo limite, ela vai forçando. E no que diz respeito à presença de Deus, nós precisamos nos forçar, porque a carne sempre milita para que nós não tenhamos essa atitude. Mas nós temos o Espírito dentro de nós e ele nos impulsiona a isso. E quanto mais nós alimentamos essa atitude, ela mesma é retroalimentada pelo próprio Espírito. Sim. Então tem uma frase que nós usamos aqui em casa, que mudou a nossa história e a nossa vida nos últimos anos, que é fome e sede de Deus. Amém. Mike Bickle, líder do IHOP, ele disse que o Senhor lhe falou certa vez assim: meu filho, eu amo todos, mas os segredos do meu coração eu vou revelar para quem tem fome. Então, fome e sede de Deus fazem muita diferença. E veja que a fome de Deus, nós podemos juntar muitas pessoas com fome e sede de Deus, mas ainda assim a fome é algo individual. Cada indivíduo tem a sua própria fome, cada indivíduo é responsável por buscar o seu próprio alimento. Isso. Cada indivíduo é responsável por bater na porta de Deus. Ninguém pode bater na porta de Deus por você. Você vai poder, até determinado momento, você vai poder ajudar o seu irmão, mas chegará um momento que você vai dizer: Senhor, eu quero ir por mim, como aquela mulher que estava tirando a água no poço, e aqueles amigos dela disseram: olha, agora não é pelo que tu falaste que nós vemos, é por nós mesmos. Chega um momento em que nós devemos ir por nós mesmos, bater na porta de Deus. Amém.
É isso. E a gente, às vezes, parece, né, que esquece que Deus não saiu do trono. Acabou de ter o Descend, né? Falar na pronúncia correta. Um movimento incrível de avivamento, vários jovens cheios do Senhor. Eu estava conversando com o Marco Rantai, ele na live hoje, ontem, sobre esse mover tremendo. Todas as pessoas que voltaram impactadas. E 1 mês, 2 meses depois do Descend, Deus põe todo mundo para dentro de casa. E a gente acha que Deus não permitiu isso, que isso é um contra-ataque maligno. Mas não, Deus está trazendo o seu povo para dentro de casa. Ele está lembrando, filhos, vocês não precisam dos palcos, vocês não precisam dos lugares. Vocês precisam estar na minha presença, a minha intimidade. Eu me revelo a vocês, né? Moisés, ele subiu, o que fez a diferença dele lá no monte é que ele ficou esperando. E ele ficou lá até encontrar a presença do Senhor. Então ele era um homem que tinha fome. Ele se alimentou disso. E aí, à medida que nós nos alimentamos, nós podemos transbordar. Isso é incrível. E outra coisa que o Senhor tem me lembrado esses dias, o Márcio Torres lá de Agudos fala disso, o Asaf também compartilhou um pouco. Está lá em Jeremias 29, não precisa abrir, gente, se vocês não quiserem. Mas a gente lembra que depois da escravidão no Egito, o tempo de maior, talvez, perseguição, o tempo de maior sofrimento para o povo de Israel, foi no exílio na Babilônia. E eles ficaram lá por vários anos. E Jeremias fala, lá em Jeremias 29:5 diz: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não diminuais. Jeremias 29:5 e 6. Então, desse exílio, do povo de Israel ter recebido essa palavra, acatado isso, plantado, frutificado nesse tempo, surgiram 3 personagens incríveis. Uma rainha, Esther, um reformador, Neemias, e um profeta, Daniel. No meio de exílios, quando o povo ele é obrigado a ficar em casa, como nós estamos agora, aqueles que acatarem essa palavra que tu acabou de dizer, Samir, aqueles que tiverem fome e sede, que buscarem na fonte, eles vão ser cheios. E o fim de tudo, daquela visão que Deus puxava a flecha como sendo a igreja, quando a igreja saía, ela saía muito forte, muito rápido, e o alvo eram vidas, vidas, vidas. Então, é chegado um tempo, o John Gottfriedson também falou um pouco sobre isso, foi usado pelo Senhor. Há várias profecias em que Deus está separando o joio do trigo. Mas uma coisa eu queria ressaltar que Deus falou comigo muito forte. Ele falou assim: Marcos, você percebe que quando eu separo o joio do trigo, eu amarro o trigo, eu uno o trigo em feixes? Marcos, eu estou unindo a minha igreja. Porque a noiva que eu vou buscar é uma noiva imaculada. A noiva que eu vou buscar não tem rugas, ela não tem divisão. A noiva que eu vou buscar, ela não se perde em discussões vãs, institucionais. A noiva que eu vou buscar, ela está preocupada em ser unida. E Deus está nos unindo. Eu vejo às vezes alguns irmãos falando assim: meu Deus, eu entro no Instagram, um monte de irmão fazendo live. Meus irmãos, não murmurem por isso. A gente está ressignificando esse lugar também. Deus está ressignificando. A gente só está dando uso para o Instagram que ele devia ter antes dessa quarentena. Nós temos que fazer lives, nós temos que utilizar dessas plataformas para a glória do Senhor. E Deus está sendo glorificado nisso. Amém. Essa oportunidade que o Senhor está nos dando é uma oportunidade para conhecer mais o seu coração e, ao mesmo tempo, conhecer a nossa própria natureza, porque nós temos uma natureza que ela já não é mais uma natureza carnal. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, 16, que ele a ninguém mais vê, a gente não vê mais a ninguém segundo a carne, que a gente não conhece mais a Jesus segundo a carne. 5,17 diz: se alguém está em Cristo é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram. 2 Coríntios 5,18 diz que tudo isso provém de Deus, que estava reconciliando consigo mesmo o mundo por meio de Cristo. 5,20, se não me engano, diz que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Então, nós temos uma identidade que ela precisa nesses dias ser
talvez em alguns de nós reconstruída, talvez limpa, talvez reordenada, que é a natureza celestial. Então, a fome e sede de Deus, ela vai nos levar a conhecer mais a Deus como Ele de fato é. Existe um espírito maligno que ele atua muito contra a igreja. Existem vários espíritos que atuam contra a igreja, mas existe um específico que ele é muito perigoso, que é o espírito da religião. O espírito da religião, ele tem um caminhar muito paralelo com o caminhar que procede de Deus. Porque ele usa a palavra, ele usa o ambiente cristão, mas ele traz algumas cargas que não vêm de Deus. Ele traz o legalismo, ele traz isso misturado com uma religiosidade, e esse legalismo misturado com a religiosidade forma pessoas que elas não têm comunhão com Deus, mas elas andam debaixo de um jugo pesado. Esse jugo é um jugo, o jugo da religião ele traz medo, o jugo da religião ele traz desconfiança, a gente não confia nas pessoas quando estamos sob um jugo de religião. O jugo de religião ele traz incredulidade. Tudo isso faz com que uma pessoa fique anos dentro da igreja sem ter comunhão com Deus, embora ela seja sincera, ela confesse o Senhor, ela congregue, ela se cuide, mas até a luta contra o pecado é pesada porque ela está olhando sob a perspectiva da religião. A proposta de Deus é limpar o nosso coração dessas mentiras e desse lixo do diabo e nos trazendo dentro de casa, fazer com que nós encontremos o Senhor novamente, de modo que... Estou vendo o Cleiton dizer aqui de São Vicente, que traz orgulho também, excelente, muito bom, muito bem colocado. Ele traz um orgulho, esse jugo ele traz desprezo ao próximo. Ontem eu estava conversando com um grupo de jovens aqui pela internet e eu estava falando para eles, hoje o mundo está cada vez mais polarizado, esquerda e direita. E nós temos, como cristãos, alguns elementos, talvez na sua tela está como esquerda, mas essa aqui é a minha mão direita. Mas talvez na direita haja alguns elementos que nós, como cristãos, nos identificamos. Alguns elementos que eles são mais alinhados com a palavra de Deus. Então, voltando, nós temos a esquerda, nós temos a direita, e na direita a gente encontra algumas tradições, valores, família, alguns valores que são nossos. Mas nós precisamos lembrar que nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do céu, nós somos celestiais. A nossa natureza é uma natureza celestial, nós somos do reino de Deus. E por que eu digo isso? Porque quando nós entramos nessa polarização, Satanás nos pegou, esse espírito nos pegou. Porque nós somos aqueles, como Paulo diz, os embaixadores de Cristo. Os embaixadores do reino de Deus. Nós somos os manifestadores do céu na terra. Quando Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 10, ele diz assim, vocês vão orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Ele está nos dizendo que esse é o coração de Deus. Deus quer fazer a vontade dele aqui como acontece lá. E o que acontece no céu? O céu é um lugar de paz, de amor, de perdão, de redenção. É um lugar de vida. É um lugar que só tem amor. É um lugar que não tem xingamento, nem agressão. Não é um lugar que tenha opressão ao próximo. Não tem desprezo a absolutamente ninguém. É um lugar de aceitação, é um lugar de vida abundante e tem outros benefícios. O céu não é um lugar de pobreza, de miséria, o céu não é um lugar de doença, o céu não é um lugar de opressão, o céu é um lugar de liberdade. Amém. Eu assisti dezenas de vídeos de pessoas que visitaram o céu desses dias, porque eu quero estar cada vez mais antenado com o céu. E essas pessoas, elas falam uma coisa que é muito comum. É que o céu é um lugar de profunda liberdade. No céu não há medo. As pessoas não pisam em ovos diante do Senhor. Elas têm liberdade porque elas são completamente aceitas e amadas. Então essa é a nossa natureza. E essa é a natureza que nós devemos manifestar
manifestar no mundo. Mas Amém. quando nós entramos numa ambiência de polarização, onde há um grupo agredindo o outro, e às vezes nós temos que cuidar, porque às vezes nós vemos referências cristãs fazendo isso. Então nós olhamos, bom, mas ele é um pastor, ele é um líder, ele é um homem de Deus. Aí nós devemos ficar com a voz do bom pastor. Nós temos que fazer um ponto de corte. Quando sai do espírito e vai para aquilo que é humano, ficamos com o espírito e deixamos de fora aquilo que é carnal. Amém. Porque Jesus falou assim: as minhas ovelhas conhecem a mim, as minhas ovelhas eu as conheço e elas conhecem a minha voz. Elas ouvem a minha voz. Isso está lá em João 10. Então, para fechar o meu pensamento, para passar para ti de novo a palavra, esse tempo que o Senhor está nos dando é um tempo que nós devemos buscar conhecer o nosso Deus, bater na sua porta e estar, Pai, eu estou aqui, eu quero te conhecer. É muito importante orar, é uma oração que eu tenho feito todos os dias, aprendi com o irmão a orar pedindo a Deus que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação, conforme está lá em Efésios capítulo 1, versículo 18, se não me engano. Espírito de sabedoria e revelação. Nós precisamos entender. Porque para sair, nós fomos chamados, o Descend, Deus nos mandou esse evento, nos preparou, ministrou ao nosso coração, nos envolveu, e então nos trouxe de novo para a presença dEle, para buscar a sua face, conhecer o seu coração e preparar as nossas vidas para receber mais da sua presença, o avivamento que Ele vai derramar. Amém. E andar por toda a parte fazendo bem como Jesus, curando a todos os oprimidos do diabo, porém com a identidade certa. Não a identidade de mundo, nem de direita ou de esquerda, mas a identidade celestial. Amém. Tem vários aspectos interessantes no que tu falou. Um deles que eu acabei de lembrar, se não me engano, o Spurgeon dizia que o avivamento é o recondicionamento dos santos à posição de servos. São aqueles que dizem, eis-me aqui, Senhor, eu estou disposto, envia-me a mim. E uma das coisas que a gente vê nessa polarização política, o que mais é atacado são duas coisas, a família e a identidade. Porque isso volta lá na essência, volta lá no princípio. A gente não chegou a ler o versículo 19 de Lucas, da história do filho pródigo, mas Lucas 15, 19, mas lá o filho pródigo fala, olha, eu vou falar para ele que me aceite como seu escravo, como seu empregado, seu trabalhador, talvez ele me aceite. E o pai levanta aquele filho pródigo e ele dá roupas novas, um anel e sandálias. O que esse anel significa? Esse anel significa identidade. Ele lembra, filho, tu não é escravo. Ah, mas a gente volta para Deus e fala, Deus, me aceita como escravo, eu sou tão sujo, Senhor, eu sou tão pecador. E Deus está falando, não, você é meu filho. Essa é a identidade. Eu te criei a minha imagem e semelhança. Então, às vezes a gente entra na polarização porque a gente esquece que a nossa identidade é celestial. Nós somos conformes à imagem e semelhança do Pai. Nós não perdemos isso, né? Nós somos semelhantes a Jesus enquanto discípulos dele. Jesus reconquistou isso na cruz por nós e para nós. Então, à medida que nós tomamos posse dessa identidade de filhos, é que nós vivemos o sobrenatural. Quem enxerga o céu, quem tem essas experiências, são pessoas que sabem que não são dignas. Nós não somos dignos. Mas o Cordeiro nos justifica. O sangue do Cordeiro nos justifica. E ele nos dá essa identidade de filhos. E à medida que nós tomamos posse dessa identidade de filhos, nós entendemos que Jesus é o nosso irmão mais velho. Aí sim nós vamos fazer as obras iguais e ainda maiores que as dele. Então esse realmente, Samir, eu testifico com tudo que foi falado. É um tempo em que Deus está nos trazendo para dentro de casa e nos relembrando a identidade. À medida que nós nos tornamos íntimos dele, nós começamos a enxergá-lo como Pai. Se eu sair agora do meu quarto, eu posso entrar ali no quarto do meu pai, eu posso deitar na cama dele, mas eu não posso fazer isso na casa de um colega meu, porque ele não é meu pai, ele não tem a intimidade que eu tenho com meu pai. E nós temos que nos lembrar disso. Ele é nosso Deus, mas ele é nosso Pai. Quando nós temos essa convicção firmada dentro de nós, tudo isso muda. E eu lembro também, meu pai fala sempre isso, quando um pai vai sair de casa, ele deixa
as recomendações principais. Eu tenho uma irmã mais nova, então meu pai está saindo de casa e viagem, ele fala: Marcos, cuide da sua irmã. Confira se as portas estão trancadas. Enfim, ele deixa o que é principal para você... Deu uma confundida aqui, mas ele deixa as recomendações principais para você. E aí Jesus, quando ele está pouco antes de ir embora, a gente vê lá em João 17, 19, se vocês quiserem abrir comigo, Jesus está falando com o Pai, Jesus está quase indo embora e trazendo algumas recomendações para nós. Mas é algo que a gente precisa nos ater, porque às vezes a gente pensa que aquilo que está escrito ali era para os discípulos da época, mas lá em João 17, 19, Jesus fala: e a favor deles eu me santifico e a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, eu queria só finalizar esse raciocínio trazendo isso. Quando nós tomamos a identidade de filhos, quando nós tomamos posse disso, nós entendemos que nós temos irmãos, nós ganhamos irmãos. E à medida que nós nos unimos enquanto irmãos, à medida que a unidade da igreja ela realmente ocorrer, aí sim nós alcançamos o mundo. Então talvez Deus está trazendo a gente para dentro de casa, para ter essa fome e sede, buscar o Pai, beber direto da fonte, mas também lembrar: filhos, há importância em vocês serem um. Deem valor. Eu tenho certeza que quando a gente retornar dessa quarentena, o abraço vai ser mais demorado, a presença do outro vai ser mais valiosa, e a gente não pode esquecer que Deus nos chama para a unidade, a fim de que o mundo conheça a Jesus. É verdade. Sabe uma história que é contada que quando começou a perseguição na Rússia, havia uma grande divisão das igrejas, mas aconteceu dos pastores ficarem todos presos numa mesma cela. E a partir daquele momento, a unidade se estabeleceu naquele país, na cidade, enfim, onde aqueles pastores foram presos. E eu penso como tu, na verdade, esse período ele faz a gente rever muitas coisas, porque todo mundo que estava correndo tem que parar, né? Parar para ouvir o Senhor e esperar. Ele está nos permitindo isso. Nós tivemos uma grata experiência antes de começar a quarentena aqui, que um grupo de jovens me procurou porque queria fazer uma conferência aqui em Porto Alegre pós-Descend. E essa conferência, então, era uma conferência promovida por algumas congregações, igrejas de grupos distintos aqui da Zona Norte de Porto Alegre. Eles chamaram a conferência de Moving, e então nós fizemos uma atividade de um dia inteiro ali na conferência, onde nós conversamos juntos sobre o Evangelho, tivemos painéis, ministrações, oramos juntos, recebemos palavra, e à noite nós fomos para um lugar aqui em Porto Alegre chamado Cidade Baixa. Cidade Baixa é um bairro aqui bastante boêmio, de bastante casas noturnas, é um bairro bem antigo, e então nós fomos para esse bairro ali entre 11h30 e meia-noite para pregar o evangelho àquelas pessoas. E ali tinham, pelo que nós contamos, pelo menos 5 grupos, 5 igrejas reunidas de diferentes lugares. 2 batistas, uma Assembleia de Deus, a nossa própria congregação, mais uma outra congregação. E foi num sábado para o domingo. No domingo, na segunda-feira, foi dado o aviso de que nós deveríamos fazer quarentena geral. Então nós pudemos experimentar um pouco dessa unidade antes da quarentena aqui, como igreja. E foi maravilhoso encerrar esse ciclo pré-quarentena
fazendo isso. Pudemos pregar o Evangelho, encontramos pessoas ali naquele lugar que inclusive estavam afastadas de Deus. E eu tenho certeza que essa atmosfera de unidade, ela vai acentuar-se, porque nós estamos discernindo e aprendendo a reconhecer a vida de Jesus no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ele é conectado não pela revelação e entendimento que cada grupo tem da palavra de Deus. O corpo de Cristo é conectado pelo sangue de Jesus. Amém. É isso que nos conecta. A nossa revelação não é uma referência para nós sermos mais ou menos. Sim. Quando nós estivermos diante do Senhor no céu, eu tenho certeza que o Senhor não vai chamar, Comunidade de Porto Alegre, Assembleia de Deus, Batistas. O Senhor vai receber os seus filhos, como tu mesmo testemunhaste aí do filho pródigo de Lucas 15, porque todos nós somos filhos reconciliados. Então nós precisamos desfrutar da vida em família do corpo de Cristo, receber dos dons no meio do corpo. Como tu mesmo disseste, é um momento em que as pessoas estão usando as ferramentas da internet para compartilhar. E eu tenho orado e pedido para o Senhor, Senhor, me guia hoje sobre o que eu devo ver, quais vídeos eu devo assistir, quais irmãos eu devo receber. Então, há dias aqui, a gente tem a live do Azaf no domingo de manhã. Sim. A gente tem uma live da Chuva Serôdia, que é uma igreja de irmãos muito queridos, que nós caminhamos muito juntos. Domingo à noite a gente participa. Às vezes nós estamos de dia olhando, recebendo da live da Bethel Church, lá nos Estados Unidos. Sim. Ou então estamos acompanhando vocês aqui. Mas em todos os lugares eu recebo uma porção de Cristo que Deus confiou àquelas pessoas. Nós não temos toda a concentração de palavra, nós precisamos de tudo que o Senhor tiver, de tudo que estiver disponível pelo Senhor. E eu tenho dito para o Senhor, Senhor, eu quero tudo, porque toda essa revelação que o Senhor tem dado ao corpo de Cristo, ela é importante para que nós cumpramos o propósito. A Lu está citando aqui, minha esposa está citando o IHOP. Muitas vezes nós ligamos aqui, deixamos a sala de oração e somos abençoados. Tem hora que nós sentimos de uma forma tremenda a presença de Deus na nossa casa, só de receber ministração. Tem momentos assim em que a Lu me mostra um cântico e de repente nós estamos arrepiados pela atmosfera celestial. Então existe alguém disse aqui, o Lenilson, teu pai, né? Meu pai. Abraço, Lenilson. O Lenilson disse a multiforme graça, exatamente, é uma multiforme graça. Nós queremos tudo do corpo de Cristo. Eu não quero uma porção, eu quero tudo. Eu quero de todos os irmãos, eu quero dos irmãos da nossa congregação, e eu quero do Subirá, e eu quero de vocês, e eu quero do corpo de Cristo. Daniel Souza, né? É fome, né? Fome e sede. Fome, porque Deus ele fala e ele usa o corpo. Nós não estamos fragmentados. O Senhor está nos unindo muito nesses dias. Amém. E nós temos testemunhado isso. Eu fico muito impactado, eu fico comovido. Irmãos que nunca se viram pessoalmente entram aqui nas lives todos os dias. Irmãos de Porto Velho, Porto Alegre, irmãos daqui de Minas, São Paulo, de vários locais do Brasil, se reunindo e proclamando o nome do Senhor para pessoas em outros lugares ainda. E nós sendo cheios do Espírito Santo ainda assim. Porque o Espírito Santo ele não se limita por barreiras geográficas, ele não se limita por barreiras quaisquer que sejam. Ele é um Espírito que nos chama para liberdade, né? Nós podemos nos sentir livres nele. E uma palavra chave aí que tu falou, que eu acho muito incrível, é liberdade. Se há liberdade no céu, e o que é ligado na terra é ligado no céu, por que não que o que é ligado no céu pode ser ligado na terra? Pode. É tudo uma conexão. Só basta aqueles que dizem, Senhor, eu estou aqui, eu estou com fome,
eu ainda tenho fome. Tem uma canção que diz, eu ainda tenho fome, eu ainda tenho sede. E isso é um diferencial muito grande na vida de Moisés. Tem uma música que tem nos marcado bastante nesses dias, que é do Morada, se eu não me engano, é Tudo Sobre Você. Não sei se o título da canção é isso. Mas, Senhor, nos tira o medo, que faz dizer, Moisés, suba em meu lugar. Moisés era um cara que, eu quero ver a face, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face, Senhor. Eu cheguei aqui no monte e eu vou ficar. E Moisés ficou. E Deus está nos chamando, filhos, venham e fiquem. E é algo incrível isso. Jesus fala que o Pai, não que te ouve em secreto, mas o Pai que te vê em secreto te recompensará. Ele só quer te ver lá. Às vezes, mas eu não tenho nada para falar. Mas no silêncio, contempla a presença do Senhor, Ele vai falar contigo. Então, eu tenho visto vários testemunhos, eu tenho sido muito edificado com esses irmãos, né, com essas lives de diversas localidades. E há realmente essa multiforme graça, né, do Senhor. E os irmãos estão comentando aí. Isso aí é tudo sobre você, o Marco confirmando. Eu queria mandar um abraço aqui pra galera. Eu vi que o Felipe Guizini, lá de Porto Velho, junto com o Natanael, mandaram um abraço. O Cleiton, já falei dele. Marco Antônio tá aqui. Cris Costa. Daqui o de Cleiton. Campo Belo, Cris. Cleiton atestado, aqui de Campo Belo, né? Aí de Campo Belo. Pedro Igor, de São Paulo. Doutora Aline. Joel. Aí também. Ó, a Camila de Curitiba. Ibson, tá lá em João Pessoa, na Paraíba. A Ana, tua irmã, né? Claro, isso, né? Não basta só ser irmã, tem que participar. Alexandre, lá de Alabama, tá acompanhando a gente. Alabama, abraço, olha Alexandre. Só. Kleber, Amanda, a Doris, eu não sei se está aqui ainda, mas um abraço. Alexandre Lima, José Ricardo, Daniel de BH, Sérgio Sakai, olha que honra. Diogo Pavão, Elza Petri, Ibson, tu disseste, né? Dario. Então, Dario, meu amigo Dario. É um privilégio estar aqui com vocês aqui também, né? Para fortalecer a Verônica de Olinda, nossa amiga da nossa família, nossa casa. Te amamos, Verônica. Lucas de Gravatá. Dani Leite, Rúbia de BH. O Lenilson está dizendo, a Marta está aqui do meu lado, né? Isso. Tá bom, que bom. Abraço, Marta, também. Pedro Igor já tinha citado, né? Um abraço para a galera aí do nosso Brasil. A Sofia. Oi, Sofia. BH. Sofia esteve aqui conosco no Retiro de Jovens. Sim. Muito bom te rever, Sofia. Olha, eu queria só deixar um texto aqui para vocês, que está em Lucas capítulo 11, versos 9 a 13. Esse é um texto que ele tem sido bastante usado por mim, junto com Mateus 7 a 10. Mas o texto diz assim, Lucas 11, 9 a 13. Diz assim: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Amém. Lucas 11, 9 a 13 eu li junto com Mateus 7 a 10, mas o principal que eu queria que nós refletíssemos agora é nesse de Lucas 11, 9 a 13. Eu queria deixar para vocês esse texto e queria sugerir aquilo que eu tenho tomado como um lema para a minha própria vida e para a minha casa, que é que nós busquemos o Espírito Santo. Porque vejam, amigos, nesse momento nós não podemos pedir, até podemos pedir, mas nós não vamos ter
nós não podemos viajar, nós não podemos sair de casa, nós não podemos trocar de casa, nós não podemos nos mudar, nós não podemos preparar ministério, nós não podemos fazer nada. A única coisa que nós podemos nesse momento pedir de prático e tangível é para sermos cheios e mais cheios do Espírito Santo. Aleluia. É muito importante, é muito importante. Vejam que os discípulos de Jesus, naquela espera que eu citei anteriormente, em Atos capítulo 1 e 2, eles ficaram buscando essa presença de Deus. E em Atos 2 há um romper da parte de Deus, há um derramar, há um manifestar, há uma glória que nós queremos experimentar e que eu acredito que talvez grande parte de nós não tenhamos ainda provado da presença de Deus. Nós não temos ideia do que é a profundidade da manifestação da presença de Deus na vida de uma pessoa. Aleluia. Ele faz coisas que nós não imaginamos. Ele manifesta uma medida de unção e de poder que eu mesmo não conheço, mas que eu sei que nós precisamos, especialmente para o tempo que nós estamos para viver aqui na Terra. Está chegando o momento que nós vamos nos encontrar com Jesus nos ares. E é uma oração que eu faço. Eu quero muito ver Jesus, eu quero muito ver o Pai, eu quero muito conhecer como eu sou conhecido, eu quero curtir o céu com a minha família toda, minha esposa e minhas filhas lá, da maneira que eu puder estar com elas lá, né? Porque lá todo mundo é como anjo, mas eu quero estar com elas lá, eu quero estar com meus irmãos. Mas existe ainda uma tarefa a cumprir. E até que essa tarefa seja cumprida, eu quero estar pronto, eu quero estar preparado, eu quero estar cheio, eu quero estar disponível, eu quero estar numa posição pronta para que o Espírito Santo se derrame em mim, transborde na minha vida. Aleluia. E alcance. Eu não estou pedindo para o Senhor, eu não estou pedindo a minha cidade para Jesus, eu não estou pedindo o meu estado para Jesus, nem mesmo eu estou pedindo o meu país para Jesus, eu estou pedindo as nações. Eu tenho pedido para o Senhor, Senhor, eu não quero nada menos do que as nações. Eu tenho dito, o Senhor disse para Jesus, pede-me e eu te darei as nações por herança. Então eu digo, Senhor, eu concordo com essa oração de vocês dois, eu me incluo nela. Aleluia. Eu quero as nações, eu não quero 1 nem 10, eu não quero 100, eu não quero 1000, eu quero os 8 quase bilhões de pessoas que tem, e eu não vou descansar, então eu preciso de ti. Eu não consigo fazer isso sem ti, como o Senhor mesmo me ensinou. E então eu preciso da tua presença, eu preciso da tua glória, eu preciso te conhecer, eu preciso saber os segredos do teu coração, eu preciso ter um ouvido sensível à tua voz, eu preciso estar conectado contigo, eu preciso sair na rua e o Senhor me dar uma palavra de conhecimento, eu dizer para a pessoa, eu preciso estender as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. E eu sei que na minha força eu não consigo, eu preciso, Senhor, da sua unção para que pernas cresçam, para que órgãos sejam restabelecidos, para que uma pessoa que tem doença mental seja curada, para que um paralítico volte a levantar. E eu não tenho condições de fazer isso nas minhas próprias forças. Então, irmãos, nós precisamos orar e pedir, Senhor, eu quero o Espírito Santo, eu quero mais de ti, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor rompa os limites da minha vida, eu não quero ter limites dentro de mim, eu quero estar aberto para o que o Senhor quiser. Flui. O Senhor diz em Mateus 7, quem crer em mim, em João 7, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Então eu quero que esses rios fluam da minha vida. E para que eles fluam da minha vida, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Então, batamos na porta de Deus, fiquemos ali, façamos como Alessandro Vilas Boas nos sugere em um de seus cânticos, gastemos nossas vidas aos pés do Senhor, gastarei minha vida aos teus pés, eu não vou parar, e nós não podemos parar, nós temos que continuar batendo na porta do Senhor. Amém. Amém.
Não quis te interromper, não. Tá? Só. Não, não. Amém. Então vamos cantar isso. A gente tem alguns minutinhos. Vamos cantar uma vez e a gente despede do pessoal. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Eu não vou parar, eu gastarei minha vida aos teus pés. Canta isso pro Senhor, onde quer que você esteja. Eu não vou parar, não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Espírito Santo, venha como fogo consumidor, venha Jesus sobre nós. Nós queremos gastar nossas vidas aos seus pés. Aleluia, Jesus. Aleluia. Que a gente viva a letra dessa canção, né? Uma entrega total ao Senhor. Creio que o Espírito Santo ministrou nos corações, né? Quantos aí foram cheios, transbordados do Senhor? Amém. Amém? Amém. Nosso tempo já está encerrando, faltam 2 minutos só. Só queria agradecer de novo a tua participação, Samir, e que tu continue se permitindo ser esse vaso nas mãos do oleiro, esse instrumento. Para transbordar tem que estar cheio. Então, queremos honrar a tua vida. E também dizer para os irmãos que amanhã, quem vai estar participando da nossa série vai ser o Asaf Borba. Vai ser uma entrevista realizada pelo nosso jornalista, né, o Bernardo, aí de Porto Alegre. Vai ser uma live às 8 horas da noite. E nos perfis respectivos deles. E obrigado, meus irmãos, por estarem conosco aí até agora. Vamos ser cheios do Espírito Santo. Abraços a todos. Um privilégio participar com vocês aqui também. Foi uma grande honra e uma alegria essa iniciativa de vocês. Amanhã com certeza vai bombar. Amém. Com certeza. Abraço, Tchau. Irmãos. Vou deixar Valeu, a live salva aqui. Tchau.